Capítulo 9. A reação depressiva de Jesus. O último estágio da dor humana. Quanto mais o corpo de Cristo dava sinais psicossomáticos para que fugisse rapidamente da situação de risco, mais ele resistia e refletia sobre seu cálice. A resistência intensificava sua ansiedade e fazia a emoção ser invadida por um profundo estado de tristeza. O registro de Mateus diz que Cristo começou a entristecer-se e angustiar-se profundamente. A enorme tristeza que sentiu indica que ele entrou num estado de humor deprimido, e a angústia profunda é sinal de uma ansiedade intensa, acompanhada, como comentei, de diversos sintomas psicossomáticos. Chegou a vez de aquele homem que gostava de se rodear de crianças, que confortava os leprosos, que acolhia as prostitutas, que era amigo dos publicanos, passar pela condição mais dolorosa da emoção, pela experiência do humor deprimido. Chegou a vez daquele homem que contagiava todos com o seu poder e a sua segurança, experimentar a fragilidade da emoção humana. Conseguirá ele superar seu grave estado de tristeza e reagir com dignidade num ambiente totalmente hostil e desumano? Antes de analisarmos essa questão, precisamos responder a duas outras. Cristo sentiu no Getsemane uma reação depressiva ou uma doença depressiva? Qual a diferença entre as duas? A personalidade de Cristo estava na contramão da depressão. O Mestre possuía de fato uma alegria incomum. Nele não havia sombra de tristeza ou insatisfação. A alegria de Cristo não se exteriorizava com largos sorrisos e gestos eufóricos, mas fluía do seu interior, como a água que jorra continuamente de uma nascente. Aquele que discursava incisivamente para que as criaturas saciassem a sede da alma, a sede do prazer, agora estava extremamente triste, pois ia cumprir o seu objetivo maior, morrer pela humanidade. Ao interpretarmos as entrelinhas dos textos das suas biografias, constatamos que seu humor deprimido não decorria da dúvida quanto ao tomar o cálice ou não, mas do sabor intragável que ele continha. Vejamos qual a diferença entre uma doença depressiva e uma reação depressiva para depois julgarmos o estado emocional de Cristo. A depressão é uma doença clássica na psiquiatria. Será, como disse, a doença do século XXI. Sua incidência tem sido alta em todas as sociedades modernas e em todas as camadas sociais. As pessoas idosas e os adultos são mais expostos a ela, mas infelizmente essa insidiosa doença tem atingido também cada vez mais as crianças, principalmente aquelas que sofrem por causa de doenças, maus tratos, experiências de abandono ou vivem em lares onde imperam a crise do diálogo e a agressividade. Os adolescentes também estão cada vez mais vulneráveis à depressão. A crise do diálogo, a busca do prazer imediato, a incapacidade de trabalhar, estímulos estressantes e o jugo da paranoia da estética têm gerado a necessidade compulsiva de exibir um corpo que siga o modelo estereotipado difundido pela mídia, o que ocasiona nos adolescentes a depressão e outros transtornos psíquicos, como a bulimia e a anorexia nervosa. A dor da depressão pode ser considerada como o último estágio da dor humana. Ela é mais intensa do que a dor da fome, pois uma pessoa faminta tem um apetite preservado, e por isso, revira até o lixo para comer e sobreviver, enquanto algumas pessoas deprimidas podem, mesmo diante de uma mesa farta, não ter apetite nem desejo de viver. Só compreende a dimensão da dor da depressão quem já passou por ela. Existem diversos graus de depressão. A depressão leve, moderada e grave. Depressão com ou sem sintomas psicossomáticos. Dores musculares, taquicardia, cefaleia, nó na garganta, gastrite, etc. Depressão com ou sem sintomas psicóticos.
desorganização dos pensamentos, delírios e alucinações. Depressão recorrente, caracterizada por frequentes recaídas, e depressão com apenas um episódio, ou seja, a que é tratada e não retorna mais ao cenário emocional. As causas que levam uma pessoa a ter um transtorno depressivo podem ser psíquicas, sociais ou genéticas. As psíquicas incluem ideias de pensamentos negativos, dificuldades de proteção emocional, hipersensibilidade, antecipação de situações do futuro e etc. As sociais compreendem perdas, competição predatória, crise financeira, preocupações existenciais, pressão social. A carga genética pode influenciar o humor e propiciar o aparecimento de doenças psíquicas. Mas é bom que saibamos que não há condenação genética na psiquiatria, a não ser quando existem anomalias cerebrais decorrentes de alterações cromossômicas. Portanto, pais gravemente deprimidos podem gerar filhos saudáveis. A influência genética pode ser contornada pela formação adequada da personalidade dos filhos, pelo quanto aprendem a gerenciar seus pensamentos nos focos de tensão e a preservar suas emoções diante de estímulos estressantes. Não há indícios de que Jesus tenha tido uma carga genética com propensão para o humor deprimido. Em outro livro desta coleção, veremos que Maria, sua mãe, de acordo com Lucas, tinha uma personalidade refinada, especial. Era sensata, sensível, humilde e dada à reflexão. Não há qualquer indício de que ela tenha tido depressão. Lucas escreve que o menino crescia em estatura e sabedoria. Cristo nunca se colocou como um espectador passivo diante da vida. Pelo contrário, foi um agente modificador da sua história desde a infância. É raríssimo observarmos uma criança crescendo em sabedoria nas sociedades modernas, ou seja, aprendendo a pensar antes de reagir, a lidar com as perdas com maturidade, a ser solidária, tolerante e a enfrentar com dignidade suas dificuldades. As crianças crescem aprendendo línguas, usando computadores, praticando esportes, mas não destilando sabedoria. Com apenas 12 anos de idade, o menino de Nazaré já brilhava em sua inteligência, já deixava perplexos os mestres da lei com a sua sabedoria, tal como está escrito no trecho que relata seu encontro no templo com os doutores. Existem também vários tipos de depressão: depressão maior, dismítica, climotímica e outras. As doenças depressivas têm uma rica sintomatologia. Farei uma breve síntese delas. A depressão maior. A depressão maior é caracterizada pelo humor deprimido, tristeza intensa, ansiedade, desmotivação, baixa autoestima, isolamento social, sono irregular, apetite alterado, diminuído ou aumentado, fadiga excessiva, libido reduzido, prazer sexual diminuído, ideias de suicídio, déficit de concentração e etc. Ela ocorre em pessoas de todos os níveis socioeconômicos culturais. Muitos pacientes com depressão maior, antes da crise depressiva, apresentam uma personalidade afetiva rica, são alegres, ativos, sociáveis. Contudo, por diversos motivos, essas pessoas são atingidas pela depressão. As razões que levam uma pessoa extrovertida e social ao drama da depressão maior são múltiplas. Vão de uma predisposição genética a causas psicossociais, como perdas, frustrações, limitações físicas, pensamentos de conteúdo negativo, ruminação de pensamentos passados, antecipação de situações futuras. Não basta estar profundamente triste ou deprimido para se caracterizar uma depressão. Esse estado de humor deprimido tende a perdurar no mínimo alguns dias ou semanas, embora haja casos que cheguem a durar meses e até anos. Além disso,
precisa apresentar alguns dos sintomas já citados, principalmente a alteração dos sistemas instintivos que preservam a vida: o sono, o apetite e a libido, fadiga excessiva, ansiedade e desmotivação. Jesus teve depressão maior? Não. No Getsemane, seu humor deprimido estava num grau de intensidade que só as mais graves doenças depressivas chegam a atingir. Contudo, sua tristeza não vinha de longe. Havia iniciado apenas algumas horas antes e era decorrente da necessidade de antecipar os sofrimentos de que seria alvo para preparar-se para suportá-los. Ao longo da vida e até nos últimos momentos antes de ser traído e preso, não havia em Jesus qualquer sintoma de depressão. Não se isolava socialmente, a não ser quando necessitava meditar. Era muito sociável, gostava de fazer amigos e de partilhar suas refeições. Tinha grande disposição para visitar novos ambientes e proclamar o reino dos céus. Não era irritadiço nem inquieto. Ao contrário, conseguia manter a calma nas situações mais adversas. Seu sono era saudável, conseguia dormir até em situações turbulentas, como durante uma tempestade no mar. Enfim, nele não havia nada que pudesse caracterizar uma depressão maior. A depressão distímica. A depressão distímica é aquela que acompanha o processo de formação da personalidade. Os pacientes com depressão distímica, ao contrário daqueles com depressão maior, que antes são alegres e sociáveis, desenvolvem uma personalidade negativista, crítica, insatisfeita e isolada. Os sintomas são os mesmos da depressão maior, mas menos intensos. A ansiedade é mais branda, o que diminui o risco de suicídio, a não ser que a crise depressiva se intensifique e comecem a aparecer sintomas tão eloquentes quanto os da depressão maior. É difícil conviver com portadores de depressão distímica por causa do negativismo, da insatisfação, da baixíssima autoestima e da enorme dificuldade que tem de elogiar as pessoas e os eventos que o circundam. Só conseguem enxergar sua própria dor. Não são assim porque querem, mas porque estão doentes. Eles precisam ser compreendidos e ajudados. Embora os sintomas sejam menos intensos do que os da depressão maior, é mais difícil tratá-los em razão da desesperança que esses pacientes carregam, da baixa colaboração no tratamento e da dificuldade que sempre tiveram de extrair prazeres dos pequenos detalhes da vida. Todavia, é possível que tais pessoas deem um salto no prazer de viver. Cristo não tinha depressão distímica, nem personalidade distímica. Não era negativista nem insatisfeito, embora fosse crítico do comportamento humano e das misérias sociais. Suas críticas eram ponderantes e feitas no momento certo. Era uma pessoa contagiante. Nunca se deixava abater pelos erros dos outros, nem pelas situações difíceis. As sementes que plantara nos corações ainda não haviam germinado, mas com uma esperança surpreendente, ele pedia aos seus discípulos: Erguei os olhos e vede os campos, estão brancos para a colheita. Quando disse tais palavras, o ambiente que o rodeava era de desolação e tristeza. Ele já possuía muitos opositores e muitas pessoas queriam matá-lo. Os discípulos erguiam os olhos e não conseguiam perceber nada além de um deserto escaldante. Mas Cristo via além da imagem geográfica e das circunstâncias sociais. Seu olhar penetrante conseguia vislumbrar o que ninguém via e, consequentemente, ele se animava com o que levava outros a desistirem. Não havia em Jesus sombra de desânimo. Se fosse só um pouquinho negativista, teria desistido daqueles jovens galileus que o seguiam, pois eles lhe causavam constantes transtornos. Se estivéssemos em seu lugar, excluiríamos Pedro por nos ter negado, Judas por nos ter traído, e os demais por terem fugido de nossa presença. Entretanto, sua motivação para transformá-los era inabalável. Os executivos e os profissionais de recursos humanos
que estão sempre fazendo cursos sobre motivação com resultados frequentemente inexpressíveis, deveriam se espelhar na motivação do Mestre de Nazaré. Vimos que até mesmo quando discursava sobre o seu corpo e seu sangue na última ceia, havia nele uma forte chama de esperança de transcender o caos da morte. Ao cair da última folha no inverno, quando tudo parecia perdido, quando só havia motivos para desespero e choro, Cristo ergueu os olhos e viu as flores da primavera ocultas nos troncos secos da vida. Ao contrário dele, ao primeiro sinal de dificuldade, desistimos de nossas metas, nossos projetos e sonhos. Precisamos aprender com seu exemplo a erguer os olhos e ver por trás das dificuldades, dores, derrotas, perdas e compreender que após os invernos mais rigorosos podem surgir as mais belas primaveras. A depressão ciclotîmica. A depressão ciclotîmica é um transtorno emocional flutuante. Altera períodos de depressão com fases de euforia. Cada fase pode durar dias ou semanas, e pode haver intervalos sem crises. Na fase de depressão, os sintomas são semelhantes aos que já citei. Na fase eufórica, ocorrem sintomas opostos aos da fase depressiva, como excesso de sociabilidade, de ânimo, de comunicação, de autoestima. Nesta fase, as pessoas se sentem tão poderosas e excessivamente animadas e otimistas que compram tudo o que está à sua frente e fazem grandes projetos sem alicerces para materializá-los. Os pacientes que sofrem de depressão bipolar também apresentam polos depressivos associados a polos maníacos, eufóricos. Perdem os parâmetros da realidade quando estão em crises de mania, enquanto os que estão apenas na fase eufórica da depressão ciclotîmica conservam seu raciocínio e sua consciência, mantendo integração com a realidade, embora com comportamentos histriônicos bizarros. É fácil condenar e taxar as pessoas com humor excessivamente flutuante de imaturas e irresponsáveis. Todavia, elas não precisam de críticas ou julgamentos, mas de apoio, compreensão e ajuda. Cristo também não tinha depressão ciclotîmica, nem humor flutuante. Ao contrário, seu humor era estável e suas metas bem estabelecidas. Não agia por impulsos emocionais, nem tinha gestos de grandeza para se autopromover. Embora fosse muito comunicativo, era lúcido e econômico no falar. O mundo inteiro podia contrapor-se a ele, mas nada comprometia o cumprimento de sua missão. Passava pelos vales da vida sem que se percebesse nele qualquer instabilidade emocional. Durante a sua jornada, quando pressentiu que sua hora se aproximava, voltou-se subitamente para Jerusalém e foi para o território dos seus inimigos. Queria morrer em Jerusalém. Os transtornos obsessivos associados à depressão. Os transtornos obsessivos compulsivos, TOC, são caracterizados por ideias fixas não administradas pelo eu. O fenômeno do alto fluxo, que é responsável por produzir o fluxo de pensamentos e emoções no campo da energia psíquica, faz uma leitura contínua de determinados territórios da memória, gerando uma hiperprodução de ideias. Tais ideias podem levar a um grande estado de angústia, principalmente quando estão ligadas a câncer, infarto, derrame cerebral, acidentes, perda financeira e preocupações excessivas com segurança, higiene e limpeza. As pessoas com TOC não conseguem gerenciar as ideias obsessivas. Pensam o que não querem pensar e sentem o que não querem sentir. Algumas vezes, os transtornos obsessivos causam tanto sofrimento que podem desencadear uma doença depressiva. Cristo também não sofria de transtornos obsessivos, não tinha ideias fixas atormentando sua mente. Sofrer e morrer na cruz não era uma obsessão para ele. Deixou claro que só estava tomando seu cálice porque amava intensamente a humanidade.
tinha todo o direito de pensar fixamente dia e noite em cada etapa do seu martírio, pois estava consciente de quando e como iria morrer, mas era completamente livre em seus pensamentos. Previu pelo menos 4 vezes a sua morte, mas esta previsão não revelava uma mente perturbada por pensamentos antecipatórios. Desejava apenas preparar seus discípulos para o drama que iria sofrer e conduzi-los a conhecer o projeto que estava guardado no âmago do seu ser. Nós fazemos o velório antes do tempo. Sofremos por antecipação. Os problemas ainda não aconteceram e talvez nunca venham a acontecer, mas destruímos nossa emoção por vivê-los antecipadamente. O mestre de Nazaré só sofria quando os acontecimentos batiam à sua porta. Somente possuindo uma emoção tão livre, ele poderia, ao menos de 24 horas de sua tortura na cruz, ter disposição para cear e cantar com seus discípulos, e pedir a Deus que eles tivessem um prazer completo. A diferença entre a depressão e uma reação depressiva. A diferença entre uma doença depressiva e uma reação depressiva não está ligada frequentemente à quantidade nem à intensidade dos sintomas, mas principalmente à durabilidade deles. Uma reação depressiva é momentânea, dura horas ou no máximo alguns dias. Permanece enquanto está presente o estímulo estressante ou enquanto a pessoa não se psicoadapta a ele. Os estímulos podem ser uma ofensa, uma humilhação pública, a perda do emprego, a perda de um ente querido, a separação conjugal, um acidente, uma doença. Com a psicoadaptação ou a remoção desses estímulos, ocorre uma desaceleração dos pensamentos e a reorganização da energia emocional, trazendo de volta o prazer de viver. Se os sintomas de uma reação depressiva perduram por mais tempo, então se instala uma doença depressiva que chamo de depressão reacional. Esta durará 1 semana, 2 ou mais tempo, dependendo do sucesso do tratamento. Qual o mecanismo psicodinâmico que gera uma reação depressiva ou um transtorno ansioso? O mestre de Nazaré era uma pessoa tão afinada com a arte de pensar e tão madura na capacidade de proteger a sua emoção que ele compreendia de maneira cristalina o mecanismo que vou sinteticamente expor. O fenômeno RAM, registro automático da memória, grava na memória todas as experiências que transitam em nossas mentes. Num computador, escolhemos as informações que queremos guardar, mas na memória humana não há essa opção. Por que não temos essa opção? Porque se tivéssemos, poderíamos ter a chance de produzir o suicídio da inteligência. Seria possível, numa crise emocional, destruir os arquivos da memória que estimulam a construção de pensamentos. Neste caso, perderíamos a consciência de que somos e de onde estamos, e assim o tudo e o nada seriam a mesma coisa. Inexistiríamos como seres pensantes. Tudo o que pensamos e sentimos é registrado automática e involuntariamente pelo fenômeno RAM. Esse fenômeno tem mais afinidade com as experiências com mais volume emocional, ou seja, registra-as de maneira mais privilegiada. Por isso, recordamos com mais facilidade as experiências que nos causaram tristeza ou alegrias intensas. Em uma pessoa desprovida de proteção emocional, as experiências angustiantes produzidas pelos estímulos estressantes são gravadas de maneira privilegiada na memória, ficando, portanto, mais disponíveis para serem lidas. Uma vez lidas, geram novas cadeias de pensamentos negativos e novas emoções tensas. Assim, fecha-se o ciclo psicodinâmico, que gera determinados transtornos psíquicos, inclusive o toque. Cuidamos da higiene bucal, do barulho do carro, do vazamento de água, mas não cuidamos da qualidade dos pensamentos e emoções que transitam em nossas mentes. Estes
uma vez arquivados, nunca mais podem ser deletados, somente reescritos. Por isso, o tratamento psiquiátrico e psicoterápico não é cirúrgico, mas um lento processo. Da mesma forma, também é difícil, mas não impossível, mudar as características de nossa personalidade. É mais fácil, como Cristo fazia, proteger a emoção ou reciclá-la rapidamente no momento em que a vivemos do que a reescrevê-la depois de guardada nos arquivos inconscientes da memória. Ele gozava de uma saúde emocional impressionante, pois superava continuamente as ofensas, as dificuldades e as frustrações. Portanto, o fenômeno Ran não registrava experiências negativas em sua memória, pois ele simplesmente não as produzia em sua mente. Cristo não fazia de sua memória um depósito de lixo, pois não conseguia guardar mágoas de ninguém. Podia ser ofendido e injuriado, mas as ofensas não invadiam o território da sua emoção. A psicologia do perdão, que ele amplamente divulgava, não apenas aliviava as pessoas perdoadas, mas as transformava em pessoas livres e tranquilas. Mesmo quando seu amigo Lázaro morreu, ele não ficou desesperado nem correu para realizar mais um dos seus milagres. Fazia tudo com serenidade, sem desespero e no tempo certo. Não conheço ninguém que possua a estrutura emocional que ele teve. Tenho estudado exaustivamente uma síndrome que descobri. Essa síndrome se instala no processo de formação da personalidade e tem uma grande incidência na população em geral. A síndrome Tri-Hyper apresenta 3 características hiperdesenvolvidas na personalidade: hipersensibilidade emocional, hiperconstrução de pensamentos e hiperpreocupação com a imagem social. A hipersensibilidade emocional se expressa por uma enorme desproteção emocional. Pequenos problemas causam um impacto emocional muito grande. Uma ofensa é capaz de estragar o dia ou a semana da pessoa a quem ela foi dirigida. A hiperconstrução de pensamentos se caracteriza por uma produção excessiva de pensamentos antecipatórios, ruminação de pensamentos sobre o passado, pensamentos sobre os problemas existenciais. A consequência da hiperprodução de pensamentos é um grande desgaste de energia cerebral. A hiperpreocupação com a imagem social se manifesta por uma preocupação angustiante com o que os outros pensam e falam a nosso respeito. Tal característica faz com que a pessoa administre mal todo tipo de crítica e rejeição social. Um olhar de desaprovação é capaz de causar-lhe uma ansiedade intensa. Nem todos têm os 3 pilares dessa síndrome, mas ela costuma acometer as melhores pessoas da sociedade. São pessoas boas, são boas para os outros e péssimas para si mesmas. Realmente creio que essa síndrome tem mais possibilidade de desencadear uma doença depressiva ou ansiosa do que a predisposição genética. Cristo era um exímio pensador, mas não pensava excessivamente nem divagava nas ideias. Não gastava energia mental com coisas inúteis. Preocupava-se intensamente com a dor humana. Mas não se importava com a sua imagem social, com o conceito que tinham sobre ele. Por diversas vezes, houve discussão entre os seus opositores sobre quem ele era, qual a sua identidade. Ocorriam debates acalorados sobre o que fazer com ele. O mestre sabia que tensionavam prendê-lo e matá-lo, mas embora contagiasse as multidões com sua amabilidade e gentileza, era ao mesmo tempo sólido e seguro. Portanto, não era portador de síndrome Tri-Hyper. Isso explica por que ele transitava ileso pelos vagalhões da vida. O mestre teve uma reação depressiva. Durante toda a sua vida, Jesus sofreu intensas pressões sociais. Com 2 anos de idade, devia estar brincando, mas já era perseguido de morte por Herodes. Seus pais não tinham privilégios sociais. Sua profissão era simples. Passou frio, fome e não possuía moradia fixa. Teve assim diversos motivos para ser negativista.
ansioso e irritadiço, mas era uma pessoa satisfeita e bem resolvida. Nunca culpou ninguém por sua falta de privilégios, nem buscava ansioso o que lhe faltava. Era rico por dentro, embora fosse pobre por fora. Ao contrário dele, muitos têm excelentes motivos para serem alegres, mas são tensos, agressivos e angustiados. Jesus vivia cada minuto com intensidade, caminhava incansavelmente de aldeia em aldeia pregando a sua mensagem. Algumas vezes não tinha o que comer, mas não se importava. O prazer de estar em contato com novas pessoas, de aliviá-las e iluminá-las com sua mensagem era mais importante. Dizia até, para espanto dos discípulos, que a sua comida era fazer a vontade de seu Pai. Entretanto, aquele homem alegre, seguro, amável, imbatível, agora estava no jardim do Getsêmani. Lá ele expressou pela primeira vez uma profunda tristeza. O que ele sentiu? Uma depressão ou uma reação depressiva? Creio que as explicações anteriores deixam claro que ele teve apenas uma reação depressiva momentânea, embora intensa e sufocante. Quando começou a refletir sobre seus pensamentos, uma nuvem de pensamentos dramáticos transitou por sua mente. Sempre soube o que o aguardava, mas a hora fatal havia chegado. Precisava se preparar para suportar o insuportável. Penetrou em cada detalhe das suas chagas. Naquele momento, o homem Jesus viveu o mais ardente e insuportável estado de tristeza. A depressão dos pensadores. Muitos homens ilustres tiveram depressão ao longo da vida. Freud teve crises depressivas. Em uma de suas correspondências com seus amigos, disse que estava muito deprimido e que a vida havia perdido sentido. O turbilhão de ideias que transitavam por sua mente, os pensamentos negativos sobre a existência, o peso das perdas e outros fatores culminaram por deixá-lo deprimido numa fase posterior. A cultura psicanalítica não o livrou de sua miséria interior. Herbert Spencer, um grande pensador inglês do século XIX, comentou certa vez que não valia a pena viver. Durant, historiador da filosofia, procurou defendê-lo. Comentou que Spencer enxergava tão longe que as coisas que passavam debaixo de seu nariz não tinham sentido para ele. Essa defesa é muito incompleta. Não é pelo fato de ter sido um grande pensador que Spencer perdeu o solo do prazer. Entre as causas interiores, deve-se ressaltar que ele desenvolveu o mundo das ideias, mas desprezou, pouco a pouco, a arte de contemplar o belo nos pequenos detalhes da vida. De fato, não poucos pensadores viveram uma vida angustiante, caminharam no mundo das ideias, mas não aprenderam a navegar no mundo da emoção. Assim, perderam o sentido da vida, o prazer de viver. Esses homens foram frágeis. É difícil julgar os outros sem se colocar no lugar deles e penetrar na colcha de retalhos de sua vida. Todos temos nossas fragilidades e passamos por avenidas difíceis de transitar. A vida humana possui perdas imprevisíveis e variáveis, difíceis de administrar. Alguns pensadores se tornaram grandes negativistas, tais como Voltaire, Schopenhauer, Nietzsche, imergiram no torvelinho das ideias, mas descuidaram dos pequenos eventos que norteiam a vida. Não souberam irrigar suas emoções com os lírios dos campos sobre os quais o carpinteiro de Nazaré tão bem discursou para seus discípulos. Cristo discorreu sobre os mistérios da existência como nenhum filósofo jamais o fez. A eternidade, a morte, a transcendência das dores, a transformação da natureza humana estavam constantemente na pauta das suas ideias. Apesar de ter tido um discurso intelectual complexo e de ser drasticamente crítico da maquiagem social, da falta de solidariedade e do cárcere intelectual das pessoas, ele exalava singeleza e prazer.
Grandes pensadores perderam o sentido da vida ao desenvolver o mundo das ideias. Todavia, Cristo, apesar de ir tão longe no discurso dos pensamentos, ainda achava tempo para contemplar os lírios dos campos. Temos de tomar cuidado com o paradoxo da cultura e da emoção. No território da emoção, há iletrados que são ricos e intelectuais miseráveis. Não poucos deles se isolaram socialmente e deixaram de ser pessoas socialmente agradáveis. Não perceberam que um sorriso é tão importante quanto uma brilhante ideia. Não compreenderam que a cultura sem o prazer de viver é vazia e morta. Também vivi um período de tristeza e negativismo em minha produção de conhecimento filosófico e psicológico. Pelo fato de produzir uma nova teoria sobre o funcionamento da mente e a construção da inteligência, bem como por investigar exaustivamente a lógica dos pensamentos e os fenômenos que leem em uma fração de segundo a memória e constroem a cadeia das ideias, também perdi o solo emocional e emergi numa esfera de negativismo e tristeza. Moro num lugar belo, rodeado de natureza. Mas paulatinamente o canto dos pássaros e as formas requintadas das flores não encantavam mais minhas emoções como antes. Porém, felizmente, compreendi que o mundo das ideias não podia ser desconectado da arte e da contemplação do belo. É possível extrair prazer das coisas mais singelas. Estudar a personalidade de Cristo me ajudou muito nessa compreensão. Aprendi que a beleza não está fora, mas nos olhos de quem a vê. Recordemos a atitude intrigante de Jesus na grande festa judia. Ele levantou-se e exclamou que era uma fonte de prazer para o ser humano. Não pense que o ambiente exterior era favorável. Não, era tenso e ameaçador. Os soldados, a pedido do Sinédrio, estavam lá para prendê-lo. Bastava que abrisse a boca para ser identificado. Neste ambiente turbulento, ele bradou, com a maior naturalidade, que poderia resolver a angústia essencial que está no cerne da alma humana. Os soldados perplexos voltaram de mãos vazias, pois disseram: "Nunca ninguém falou como este homem." É incrível pensar que Jesus falou do prazer onde só havia espaço para o medo e a ansiedade. A depressão das pessoas famosas. Quando o mundo das ideias é desconectado da emoção, o prazer de viver diminui. Quando a fama é mal administrada, ela atinge a saúde emocional. Com o desenvolvimento da comunicação, houve uma expansão excessiva e doentia do desejo de ser famoso. Desde pequenas, as crianças querem ser artistas de cinema, cantores, jogadores de futebol, grandes empresários. No fundo desse desejo está o sonho da fama. No entanto, o mundo da fama tem abatido homens e mulheres. Uma análise da personalidade das pessoas famosas evidencia que, no início, a fama produz um êxtase emocional. Com o decorrer do tempo, porém, essas pessoas sofrem nos bastidores de suas mentes a ação do fenômeno da psicoadaptação, que faz com que elas pouco a pouco se entediem com o sucesso e a perda da privacidade, diminuindo assim o prazer com os aplausos e os assédios. Para nós que pesquisamos a inteligência e o funcionamento da mente, não existe fama. Ela é um artifício social. Ninguém está acima dos outros ou é mais importante do que eles. É interessante notar que o mestre de Nazaré pensava exatamente deste modo. Tanto as pessoas famosas como aquelas que estão no anonimato são seres humanos dignos do mesmo respeito, pois possuem os mesmos fenômenos inconscientes que leem a memória, constroem as cadeias de pensamentos, a consciência e a totalidade da inteligência. Apesar das particularidades contidas em nossas personalidades, partilhamos fenômenos universais que promovem o funcionamento da mente, gerando também necessidades psíquicas e sociais universais. As pessoas famosas, ainda que tenham conquistado os maiores troféus,
tem, tanto como o africano de Ruanda, castigado pela fome, necessidade de sonhar, dialogar, ter amigos, superar a solidão, refletir sobre a existência. Se essas necessidades não são atendidas, a qualidade de vida emocional fica prejudicada. Schopenhauer, ilustre filósofo alemão, disse certa vez que a fama é uma tolice. A cabeça dos outros é um péssimo lugar para ser sede da verdadeira felicidade do ser humano. De fato, gravitar em torno dos outros e esperar o retorno deles para alimentar nossa paz e felicidade é uma péssima escolha. É dentro de cada um de nós que deve estar a nossa própria felicidade, e não no que os outros pensam e falam ao nosso respeito. Embora amamos o mundo das ideias, Schopenhauer não viveu o que discursou, pois foi um amargo pessimista, não alcançando o prazer dentro de si mesmo. Todavia, Cristo vivia um prazer e uma paz que emanava do seu interior. Suas mais ricas emoções eram estáveis, porque não dependiam das circunstâncias sociais, nem das atitudes dos outros em relação a ele. Se a fama e o sucesso, ainda que legítimos, não forem bem trabalhados, tornam-se um canteiro de angústia, isolamento e tédio. Nada é tão fugaz e instável quanto a fama. Cristo era extremamente assediado. Em alguns momentos, queriam aclamá-lo rei. Em outros, davam-lhe nada menos que o status de Deus. Mas a fama não seduzia. Ele tinha prazer nos pequenos eventos da vida, do que nos grandes acontecimentos sociais. Seus mais brilhantes pensamentos não foram proferidos em ambientes públicos, mas no aconchego simples de uma praia, de um jardim ou na casa dos seus amigos. Um resumo das características que tornavam Cristo uma pessoa saudável. A seguir, farei uma síntese das características fundamentais de Jesus estudadas até aqui. Elas fizeram com que o carpinteiro de Nazaré, que não frequentou escola nem cresceu aos pés dos intelectuais da sua época, tivesse uma personalidade ímpar, diferente de todas as outras. O brilho que ele emanou atravessou os séculos e continua reluzindo em nossos dias. Por meio dessas características, podemos compreender por que ele não teve nenhum tipo de depressão, nem a síndrome do pânico, nem transtornos obsessivos compulsivos, TOC, nem a síndrome tri-hiper e nenhum outro transtorno psíquico. 1. Protegia sua emoção diante dos focos de tensão. 2. Filtrava os estímulos estressantes. 3. Não fazia de sua memória uma lata de lixo das misérias existenciais. 4. Não gravitava em torno das ofensas e rejeições sociais. 5. Pensava antes de agir. 6. Era convicto no que pensava e gentil na maneira de expor seus pensamentos. 7. Transferia a responsabilidade de crer nas suas palavras e de segui-lo aos seus ouvintes. 8. Vivia a arte do perdão. Podia retomar o diálogo a qualquer momento com as pessoas que o frustravam. 9. Era um investigador em sabedoria diante dos invernos da vida. Fazia das suas dores uma poesia. 10. Não fugia dos seus sofrimentos, mas os enfrentava com lucidez e dignidade. 11. Quanto mais sofria, mais alto sonhava. 12. Não reclamava nem murmurava, supervalorizava o que tinha e não o que lhe faltava. 13. Gerenciava com liberdade seus pensamentos. As ideias negativas não ditavam ordens em sua mente. 14. Era um grande modificador da sua história e não vítima dela. 15. Não sofria por antecipação. 16. Rompia todo o cárcere intelectual, era flexível, solidário e compreensivo. 17.
Brilhava no seu raciocínio, pois abria as janelas da sua memória e pensava em todas as possibilidades. 18. Contemplava o belo nos pequenos eventos da vida. 19. Não gravitava em torno da fama e jamais perdia o contato com as coisas simples. 20. Vivia cada minuto da vida com intensidade. Não havia nele sombra de tédio, rotina, mesmice ou angústia existencial. 21. Era sociável, agradável, relaxante. Estar ao seu lado era uma aventura contagiante e estimulante. 22. Vivia a arte da autenticidade. 23. Sabia compartilhar seus sentimentos e falar de si mesmo. 24. Vivia a arte da motivação. Conseguia erguer os olhos e ver as flores antes que as sementes tivessem brotado, antes do cair das primeiras chuvas. 25. Não esperava muito das pessoas que o rodeavam, nem das mais íntimas, embora se doasse intensamente a elas. 26. Tinha enorme paciência para ensinar e não vivia em função dos erros dos seus discípulos. 27. Nunca desistia de ninguém, embora as pessoas pudessem desistir dele. 28. Tinha enorme capacidade para encorajá-las, ainda que fosse com um olhar. Usava os seus erros como adubo da maturidade e não como objetivo de punição. 29. Sabia estimular a inteligência delas e conduzi-las a pensar em outras possibilidades. 30. Conseguia ouvir o que as palavras não diziam e ver o que as imagens não revelavam. 31. A ninguém considerava como inimigo, embora alguns o considerassem como uma ameaça para a sociedade. 32. Conseguia amar com um amor incondicional, um amor que ultrapassava a lógica do retorno. Se tivessem estudado a personalidade de Cristo, teriam compreendido que ele atingiu não apenas o ápice da inteligência, como também o apogeu da saúde emocional e intelectual. No próximo capítulo, o Cálice de Cristo.